Olá! No mapa mental de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre a Revolução Industrial. Vamos entender por que esse processo aconteceu especificamente na Inglaterra, primeiramente. E também quais são os impactos do liberalismo nessa revolução. Então, o que foi a Revolução Industrial? Basicamente, ela teve início na Inglaterra, no século XVIII, e caracterizou-se por um conjunto de transformações econômicas e sociais que levaram à aceleração do crescimento. Substituiu gradativamente o trabalho artesanal de produtos manufaturados, de produção unitária, pela produção industrial, com o uso de máquinas que produziam em série, ou seja, mais barato. Inseriu a possibilidade da utilização de uma mão de obra menos especializada, assalariada e sem a necessidade de uma grande força muscular. Os industriais argumentavam que a liberdade econômica era fundamental para continuar a desenvolver a indústria. Como já foi dito, a Inglaterra foi pioneira nessa revolução, o que garantiu uma grande posição de poder naquele momento e também posteriormente. Mas o que garantiu a Inglaterra essa situação? Foram diversos fatores, como por exemplo, os recursos. Isso porque esse país possuía grandes reservas de carvão mineral em seu subsolo, e essa era a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor. Possuíam grandes reservas de minério de ferro, principal matéria-prima utilizada nesse período. Outro fator que a gente pode destacar é a questão da burguesia. Justamente porque o desenvolvimento tecnológico e industrial foi possível porque a burguesia se estabeleceu como classe e garantiu o desenvolvimento da economia inglesa em direção ao capitalismo. Isso aconteceu no século XVII, com a Revolução Gloriosa. Vale citar que a Revolução Gloriosa foi a última fase da Revolução Inglesa e determinou o fim do absolutismo na Inglaterra e a formação da monarquia constitucional. Um terceiro fator que a gente pode citar é a questão dos trabalhadores, já que existia uma grande mão de obra para abastecer aquelas indústrias. Grande parte delas vinha da zona rural. As pessoas migraram para as cidades para trabalhar nas fábricas. Vale lembrar que muitos camponeses foram expulsos das terras comunais a partir da Lei dos Cercamentos de Terras, que teve início no século XVII. A disponibilidade do dinheiro para ser gasto também deve ser lembrado como um fator essencial nessa mudança, justamente porque existia uma grande quantidade de capital, privado e estatal, acumulados para investimentos na nascente indústria. Esses tiveram como origem principalmente a exploração colonial e o comércio marítimo. A religião também teve muita influência. Max Weber é um dos principais sociólogos que desenvolve uma correlação entre a ética protestante e o desenvolvimento do capitalismo. Segundo ele, aquele indivíduo que racionaliza suas ações, valoriza o seu trabalho e apresenta um afastamento do gozo espontâneo possui o chamado espírito capitalista. Dessa forma, o capital arrecadado de forma legal seria o resultado de um trabalho árduo e de uma vocação sagrada, o que, por sua vez, o aproxima de Deus, um discurso completamente diferente da Igreja Católica, que condenava a riqueza e o lucro. Ou seja, o pensamento teológico calvinista teria impulsionado a fase inicial do desenvolvimento capitalista, ao legitimar uma ética voltada para o trabalho e para a poupança. Por fim, no governo de Cromwell, os atos de navegação favoreceram a acumulação de capitais por parte da burguesia britânica e prejudicaram os comerciantes holandeses, que lucravam com o transporte de produtos negociados com a Inglaterra. Esse conflito de interesses provocou uma guerra entre os dois países entre 1651 e 1654. A Holanda foi vencida e a Inglaterra passou a liderar o comércio nos mares. Tornou-se assim a maior potência naval daqueles tempos, sendo conhecida a partir de então como Rainha dos Mares. Mais tarde, isso ajudaria na Revolução Industrial, garantindo acesso a novos mercados consumidores e exploração de matérias-primas fora do território inglês. Liberalismo, mãos invisíveis. Alguns aspectos contribuíram para essa organização, começando com o livre mercado e livre concorrência, já que o liberalismo defendia a ideia de que sempre o mercado deve ser deixado livre de grandes interferências do Estado. Isso significa permitir que os agentes econômicos ajam de acordo com suas próprias decisões e interesses pessoais, sem restrições muito excessivas.
A livre concorrência é considerada um elemento-chave para promover a eficiência e a inovação na produção. Ao eliminar essas barreiras artificiais, como monopólios e protecionismo, o liberalismo cria um ambiente mais competitivo que estimula as empresas a se esforçarem para melhorar seus produtos, reduzir custos e buscar a satisfação dos consumidores. Tal doutrina garantiu uma maior posição de poder aos burgueses, donos das fábricas e das empresas. Podemos citar as propriedades privadas, pois a doutrina liberal defendia a proteção dos direitos da propriedade privada nesse caso. Isso significa que os indivíduos tinham o direito de possuir, controlar e utilizar os recursos produtivos, como terras, fábricas e máquinas. Além disso, temos o aspecto da liberdade do comércio internacional, já que o liberalismo ele promove essa liberdade de comércio e a abertura dos mercados internacionais. Acredita-se que o comércio livre entre países trouxe benefícios mútuos, permitindo uma especialização produtiva, a utilização eficiente dos recursos e o acesso a uma variedade maior de bens e serviços. Ao reduzir as barreiras comerciais, como tarifas e cotas, o liberalismo incentiva as trocas comerciais e facilita a expansão das atividades produtivas para mercados além das fronteiras nacionais. Esses princípios liberais fornecem um ambiente propício para o crescimento e a expansão das atividades produtivas e comerciais, estimulando a eficiência, a inovação e o próprio desenvolvimento econômico. Adam Smith. Adam Smith nasceu em 1723 e faleceu em 1790. Ele foi considerado o pai da economia moderna. Adam Smith é conhecido por sua obra A Riqueza das Nações, que foi lançada em 1776. Smith defendia a ideia de um livre mercado baseado na busca do interesse próprio, argumentando que a interação entre oferta e demanda, sem intervenção governamental excessiva, levaria a uma alocação eficiente dos recursos e ao crescimento econômico.